O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu instalar a CPI do MEC só depois das eleições. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que preside a Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Casa. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Já começo perguntando para o senhor. Pelo posicionamento do senhor, o senhor acha interessante esse adiamento ou não? O senhor acha que a CPI deveria ser instalada nesse momento? E se for adiada para depois das eleições, praticamente não há tempo, não é, senador? Bom, isso foi uma decisão que foi tomada. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Essa foi uma decisão que foi tomada ontem na reunião de líderes. Por coincidência, eu representei o MDB, a pedido do nosso líder, o Eduardo Braga, que não pôde se fazer presente. E a minha intervenção lá na reunião, Tiago, foi no sentido de que a Constituição e o nosso regimento não estabelece esse juízo de conveniência e de oportunidade. Só diz que é um instrumento, só diz que tendo um terço e o fato determinado, ela deve ser instalada. E como preencheu todos os requisitos, eu entendo que cabe agora ao presidente do Senado ler o requerimento e, lido, passar para os líderes, né? Para os líderes partidários, então, fazerem as suas indicações proporcional às suas bancadas para comporem, né, a CPI. Feito isso daí, o processo normal seria instalar a CPI e nesse primeiro dia seria eleito o presidente, o vice-presidente e o relator geral. Claro que os líderes poderão, por um fato político, por uma decisão agora de um juízo de conveniência e de oportunidade, os líderes não indicar os membros. E não indicando os membros, a CPI, então, não seria instalada. Foi a posição da maioria dos líderes, né, que eu participei. Na verdade, só quem achou que a CPI deveria, no meu caso aqui, não é nem um desejo, mas é uma posição em função da Constituição, foi o MDB, a Rede, a minoria, o líder da minoria e o PT. Todos os demais líderes que estavam presentes acharam que seria inoportuno, que essa CPI seria contaminada com a questão eleitoral. Sim. E que seria mais conveniente fazer depois da eleição. A Constituição e o regimento não falam nessa conveniência, mas foi a posição que a maioria adotou. Senador, quais são as principais suspeitas? O que estaria acontecendo ou teria acontecido no Ministério da Educação do governo Bolsonaro? A gente acompanhou diversas trocas de ministros e também algumas denúncias bem graves. Bom, Adriana, na verdade, o MEC vem sendo substituído ministro após ministro, nós já estamos no 5º ministro. E isso não é bom para qualquer gestão, principalmente na educação, que não tem nenhuma continuidade. Mas o problema grave foi exatamente essas denúncias de corrupção, esse achacamento dos prefeitos por parte dos pastores, que eram empoderados pelo ministro Milton Ribeiro, pelo presidente do FNDE. Como é que era o formato que acontecia? Os pastores iam aos prefeitos, reunia lá 20, 30, 40, 50 prefeitos, não sei bem, e fazia uma intermediação. O ministro, então, pegava um avião junto com o presidente do FNDE e iria para aquela cidade, avião da FAB, naturalmente. Chegando lá, o ministro discursava, o presidente do FNDE discursava, sempre fazendo referências aos pastores que estavam aos seus lados. Então, de certa forma, dando autoridade aos pastores. Diga-se que não eram servidores públicos, não são funcionários do MEC, não são funcionários do FNDE, não exercem cargo comissionado, não têm função gratificada, não são parte interessada, são parte ilegítima do processo. Mas o pastor, o ministro Milton Ribeiro, empoderava os pastores. Olha, quero agradecer aqui o pastor Gilmar, o pastor Arilton, que fizeram esse encontro, são nossos amigos, estamos aqui e tal. Saíam e deixavam os prefeitos com os pastores. E aí os pastores, na maior cara dura, né, eles achacavam os prefeitos. Pelo menos esse é o depoimento dos prefeitos que se dispuseram a denunciar.
Então, os que eles chegavam num linguajar muito próprio de submundo, disse: olha, prefeito, você sabe como é que as coisas funcionam em Brasília, se você botar 15 mil na minha conta, eu protocolo o seu ofício, e quando o recurso for empenhado, você me dá 1 quilo de ouro, ou você me dá 40 mil reais, eu arranjo uma escola profissionalizante para você. Estou citando aqui fatos que foram relatados pelos prefeitos. Então, evidentemente, uma coisa dessa chocou a todos nós, chocou a sociedade brasileira. Isso é uma coisa jamais inimaginável, né? Quer dizer, imaginável que isso pudesse acontecer. Pastores que têm a obrigação de ser exemplo para a sociedade, o ministro da Educação que tem que ser exemplo para a sociedade, é flagrado dizendo que os recursos do MEC iriam, em primeiro lugar, para os municípios que mais precisam, e, em segundo lugar, para todos os amigos do pastor Gilmar. Olha o critério de aplicação dos recursos da educação do Brasil. É para quem for amigo do pastor Gilmar, pelo amor de Deus. Então, por isso é que se fez esse movimento todo. Eu, como presidente da Comissão de Educação, chamei vários, convidei, que a gente só podia convidar, na Comissão de Educação, fizemos a nossa parte e agora teve a assinatura do número suficiente de membros, mas pela decisão dos líderes, a CPI será lida e os líderes, pelo que eu estou entendendo, não irão indicar essas pessoas. Resta, então, o Randolph já anunciou isso daí, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque é um precedente. Em 2005, na CPI dos bingos, o requerimento foi lido, o presidente não passou para os líderes indicarem os membros, os líderes não indicaram e a minoria então entrou no Supremo e o Supremo determinou que o presidente da casa então indicasse o lugar os membros no lugar dos líderes, uma vez que os líderes não haviam indicado. Então, não sabemos ainda qual será o desdobramento, vamos aguardar os fatos, mas a verdade é que a CPI precisa ser instalada, é a minha posição. Ok, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Mais uma vez, obrigado pela entrevista à Jovem Pan, bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, sempre às ordens de vocês.